Ok. Então, hoje a gente está aqui nesse encontro, né, para falar realmente de um novo jeito, eu costumo dizer que é um novo jeito de olhar para a vida. E a gente passa pela nossa vida durante os anos que a gente vai vivendo diversas fases, né? E a gente vai aprendendo com essas fases, a gente vai vendo o que funciona e o que não funciona. E comigo foi uma coisa assim de muita descoberta, de testar muitas coisas, de ver muitas coisas, de ver o que que era significativo para mim, do que eu não gostava, do que eu não queria, até montar realmente assim um projeto de vida que pudesse me realizar naquilo que eu gosto e que pudesse realmente me dar liberdade, flexibilidade. Foi daí que nasceu o método LIR, né? Então, aqui está uma escritora cearense, que ama leitura, mas que não ama só leitura, né? Eu costumo dizer que a sociedade, ela coloca a gente dentro de caixinhas. E ela diz assim, quando a gente é criança, né, as pessoas perguntam assim, o que que você quer ser quando crescer? E geralmente, antes da gente responder, as pessoas já têm ali respostas prontas, né? Você vai ser médica, advogada, engenheira, né, assim? E a gente cresce muito com essa ideia de que, poxa, na vida eu tenho que escolher uma coisa e ficar naquela coisa, porque eu só vou ter sucesso na minha vida se eu for uma coisa só. E isso me incomodou muito a vida inteira, porque eu nunca consegui me dedicar a uma coisa só. Eu sempre fui uma pessoa de muitas paixões, de muitas habilidades, de gostar de fazer coisas diferentes. Até que há pouco tempo eu descobri que isso se chamava multipotencialidade. E eu acredito que, como eu, existem milhares de outras mulheres, milhares de outras pessoas que também se interessam por várias coisas, que também gostam de várias coisas, que não querem passar a vida toda fazendo uma única coisa, né? E que querem aí, de repente, ter uma vida com mais flexibilidade, com mais saúde, com mais liberdade. Então, eu sou Franci Lima, mas eu costumo dizer que eu sou uma escritora com os pés na educação física, o coração na arte e a cabeça no empreendedorismo. Então, essa sou eu, né? Esse quebra-cabeças aí. E aí eu comecei, então, a pensar como é que eu posso contribuir para a vida das pessoas, como é que eu posso contribuir para o mundo, juntando as minhas melhores habilidades, né? Então, foi desse estudo que eu comecei a montar o método LER. E o método LER, o L, né, vem de leitura, lazer, o E vem de estilo de vida saudável e o R de rotina lucrativa, que são exatamente os principais pilares do nosso método. Então, eu vou agora começar a compartilhar aqui a tela, tá, para seguir o meu roteirinho, porque eu falo muito e aí eu corro o risco, se eu não tiver um roteiro, de começar aqui a falar um monte de coisas e não passar a mensagem que eu quero para vocês. Toda vez que eu vou compartilhar, eu acabo me embananando aqui, mas vai dar certo. Peraí, uma janela. Apareceu aí, gente, para vocês a tela ou não? Acho que não apareceu, né? Peraí, vai dar certo. Estava aparecendo antes. Estava aparecendo. Opa, agora vai dar certo. Agora vai dar certo. Apareceu aí? Deixa eu só voltar aqui. Então, bora lá. Vocês estão vendo no tamanho normal de tela inteira? Que para mim aparece só um quadradinho aqui. Ok? Então, bora lá. O método LER, na minha concepção, ele é um método que vai criar
uma nova geração de leitoras, né? Então, a gente vai sair dessa caixinha, daquela leitora nerd, que só lê, que só se interessa por livros, que só fala de livros, e a gente vai partir para um universo muito mais completo, né? Então, o método Ler, ele surgiu com essa proposta, de criar um novo grupo de leitoras, uma nova geração de leitoras, tá? Com um diferencial. E a ideia surgiu de uma escritora multipotencial, que decide juntar as suas melhores habilidades nas áreas de conhecimento que mais ama e cria um método focado em leitura, lazer, estilo de vida saudável e rotina lucrativa. Para quê? Para incentivar leitoras a ter mais qualidade de vida e liberdade financeira. Então, o método Ler, ele partiu disso, tá? Do fato de eu gostar de muitas coisas, de eu saber que eu sou boa nessas 4 áreas, de eu saber que eu posso contribuir para a vida de muitas mulheres através desse meu conhecimento, e de poder levar para a vida de leitoras mais qualidade de vida mental, física e também a liberdade financeira, tá? Quais são os pilares? Tudo que eu faço, né, ele carrega esse DNA. Então, eu gosto muito de falar de coragem, de força, de desafios. Eu gosto muito de colocar as mulheres, né, para se desafiarem, para exercitar a sua coragem. Então, o método Ler, ele está focado, né, num desses pilares que é realmente a coragem. E eu digo que a gente precisa ter coragem para ser de verdade, a gente precisa de coragem para quebrar padrões, para enfrentar os nossos medos, para fazer o que é necessário, para sair da bolha, para se desafiar, para se descobrir, e também para fortalecer as nossas habilidades e defender os nossos valores. Então, o método Ler, ele está assim, um dos pilares é a coragem. Outro pilar muito importante é a alegria, porque eu acredito que a gente precisa ter uma rotina leve. Sabe essa coisa de você trabalhar sempre no limite das forças, de você se sentir sobrecarregada, de você se sentir cansada, de você querer abraçar o mundo todo e você de repente se vê no limite das suas forças e a rotina se torna chata, se torna cansativa, você tá assim, né, levando a vida, empurrando com a barriga, sabe? Então, eu acho que a vida da gente, a rotina da gente, ela precisa ser alegre, ela tem que ser leve, ela não pode ser só essa coisa de só trabalho, de só trabalho, de só responsabilidade, a gente tem que ter tempo para respirar, a gente tem que ter tempo para se divertir, a gente tem que ter tempo para rir, a gente tem que aprender a rir de bobagens. Então, a alegria também é um dos pilares do nosso método. E o último pilar é a liberdade. Eu acredito que todos nós merecemos ser livres para realizar os nossos sonhos, para fazer o que a gente gosta, para ter flexibilidade de horário, de tempo, de espaço, para ter dinheiro, de repente, para comprar uma coisa que a gente quer, para fazer uma viagem, né? E também para sermos quem a gente é, para aceitar quem a gente é, com as nossas qualidades e com os nossos defeitos. Então, esses são os 3 pilares do método Ler. E eu sempre costumo dizer que para ser feliz é preciso coragem. Então, daí vem os nossos pilares, né? E quais são as colunas? As colunas são exatamente o que eu já falei para vocês: leitura, lazer, estilo de vida saudável e rotina lucrativa. E agora eu faço uma pergunta para vocês, né? Você está pronta para investir em você mesma? Por que eu faço essa pergunta? Porque a gente é muito movida a sonhos, né? Todo mundo sonha. Ah, eu tenho sonho disso. Ah, eu tenho sonho daquilo. Ah, eu queria muito isso. Ah, eu gostaria muito disso. Mas eu sou do tipo de pessoa que eu falo o seguinte: sonho sem ação é ilusão. E a gente está muito acostumada a sonhar, mas a gente não está acostumada a fazer o que é preciso para realizar esses sonhos. Então, a gente fica ali só no limite do sonho, no limite do sonho, no limite do sonho. E, às vezes, a gente passa a vida toda e a gente não consegue fazer as coisas que a gente gostaria de fazer. Por quê? Porque, muitas vezes, na maioria das vezes, eu diria, para a gente realizar alguma coisa, a gente precisa de investimento. E investimento, quando eu falo, é de tempo, é de dedicação, é de cuidado, né? Então, algumas coisas que a gente quer estão a uma atitude de se realizar.
né? Às vezes, para eu conseguir fazer uma coisa, eu preciso ali de uma pequena atitude, de uma pequena mudança de hábito, eu preciso de aprender uma coisinha nova, às vezes, para dar aquele salto e conquistar aquilo que eu quero. Então, essa pergunta é muito importante, porque assim, você está disposta a investir, você está disposta a fazer o que é necessário para você se transformar, melhorar, evoluir, se desenvolver, conquistar as coisas? Então, essa é uma pergunta bem importante. Para quem é o método ler? Então, bora lá. Primeiro, o método ler é para leitoras. E aqui eu coloquei escritoras porque quem escreve, antes de tudo, é leitor também, né? E aí, a principal premissa para participar do método ler é gostar de leitura ou, pelo menos, ter a vontade de construir esse hábito. Então, se você é aquela mulher que gosta de ler, que já tem esse hábito da leitura, vai ser o seu lugar aqui. Se você diz assim, eu ainda não tenho o hábito da leitura, mas eu gostaria muito, é uma meta minha para esse ano, também é para você. Agora, se você é aquele tipo de pessoa que diz assim, eu não quero nem saber de livro na minha frente, então o método ler com certeza não é para você. Porque aqui dentro do método ler, a gente vai ler bastante, né? A gente vai ter cronogramas, a gente vai ter alguns encontros, leituras coletivas, etc. Então, essa é uma premissa. Também é um lugar para leitoras dispostas. Como assim? As participantes do método ler, elas precisam ter o desejo de evoluir, de se desenvolver mental, fisicamente, financeiramente, estar disposta a pagar o preço para conquistar os seus sonhos. Então, é o lugar dessas mulheres, não é o lugar daquela mulher que vai ficar de bracinho cruzado, né, esperando as coisas caírem do céu. E também é o lugar de leitoras modernas, tá? Como assim moderna, França? Moderna no sentido de você ter esse desejo dentro de você, de ter uma mente aberta, de experimentar novas coisas, de conhecer novas coisas, de ter outras experiências, né? De repente ter que mudar um pensamento, um conceito que você carregou a vida toda e que só está te levando para trás. Então, também é uma premissa, tá? Agora, para quem não é o método ler? O método ler, como eu já falei, né? Ele não é para quem não gosta de ler. Ele não é para esse tipo de pessoa, realmente precisa que a pessoa goste de ler. Também não é para quem espera mágica. Sabe aquelas pessoas, assim, que veem um anúncio e aí elas entram esperando uma fórmula mágica? Eu vou entrar agora e vai ter uma fórmula mágica aqui que eu vou estalar o dedo e a minha vida vai mudar. Também não é, porque eu costumo dizer que não existe nada fácil, não existe mágica. Tudo precisa de dedicação, de investimento, de esforço, né? Então, aqui eu vou dar o caminho, eu vou dar a orientação, eu vou dar diversos insights, diversos conhecimentos que eu já testei, que eu já fiz, que eu já validei, mas vocês é quem vão colocar em prática. Eu não posso fazer por vocês, né? Então, quem espera mágica não vai gostar do método ler, tá bom? O método ler, ele também não é para quem não está aberta, né? Ele não é indicado para pessoas mal-humoradas, extremistas, radicais, que não se permite experimentar coisas novas, que não se permitem sair da bolha, né? Então, também não é para esse tipo de pessoas, né? Então, eu gosto de deixar isso bem claro para você dizer assim, poxa, eu pensei que era uma coisa e é outra completamente diferente. Então, tá tudo explicado aqui agora. E aí, como funciona o método ler? Eu acho que essa parte aqui é uma parte que todo mundo está interessado para saber, tá? Eu já entendi que tem leitura, lazer, estilo de vida, rotina educativa, mas como é que esse negócio funciona, afinal de contas? Então, eu tentei fazer com que o método ler fosse a coisa mais simples, mais prática possível, para que todo mundo pudesse acessar sem complicação. E aí eu pensei, o que todo mundo tem na mão todo dia, toda hora? O celular. Então, a gente vai facilitar o acesso aos conteúdos do método ler através do celular. E nós vamos utilizar, basicamente, 3 canais.
O primeiro canal é o Instagram, através do Close Friends. Então, a gente vai ter conteúdos secretos, que só quem está inscrito no Método Lê vai ter acesso. Então, quem participar, né, do Método Lê vai ser colocado no Close Friends, e ali você vai ter aqueles conteúdos secretos, que vão ser semanais, a gente vai ter dias da semana para você acessar esses conteúdos. Um outro canal que a gente vai ter é o WhatsApp, através de um grupo secreto, também com diversos conteúdos ali, com alguns momentos de interação, né? O grupo fica fechado e a gente vai ter um dia por semana para abrir esse grupo, para poder conversar, discutir sobre algum assunto, debater, aprender. E, por fim, a gente vai ter a plataforma de conteúdos através da Last Link, que é uma plataforma onde você entra lá e aí você pode acessar vídeos mais longos, conteúdos em áudio, PDFs, etc. Mas, basicamente, você pode acessar tudo pelo celular, né? Quem hoje não acessa o Instagram, quem hoje não acessa o WhatsApp, tá ali na palma da mão. Então, é para você realmente não ter desculpa de dizer assim, eu não vou entrar porque é difícil para mim, porque eu não tenho computador, porque eu não sei isso, eu não sei aquilo, não. Tá na palma da tua mão, tá bom? E aí, o que a gente vai ter dentro do método Ler? Né? Isso é importante. Então, na área da leitura, a gente vai ter lista de livros, então eu vou colocar ali sempre, lançou um livro novo, tem alguém falando muito de certo livro, coloco lá dentro dos conteúdos, né? Surgiu de repente uma resenha, surgiu de repente uma polêmica, alguma coisa sobre um livro, um livro clássico que a gente precisa resgatar, então tudo isso vai estar nessa área de leitura. A gente também vai ter um cronograma de leituras dentro do método Ler, né? Ali todos os meses a gente vai ter sugestões de leituras para aquele mês, e aí a gente vai ter também um cronograma de leituras coletivas, a gente vai ter encontros literários, a gente vai ter cursos também para leitoras, né? A gente vai ter também depois, né? Para escritoras também, e a gente vai ter alguns eventos online e presencial também relacionados a leituras, tá bom? E aí, na área de estilo de vida saudável, a gente vai ter dúvidas, eu vou tirar dúvidas sobre exercícios, né? Tem muitas pessoas têm dúvidas sobre os tipos de exercício, qual exercício é adequado para isso, para aquilo, como é que eu faço para emagrecer, como é que eu faço para ganhar massa muscular, que tipo de comida ajuda a emagrecer, que tipo de comida serve para isso, para aquilo outro. Então, essas dúvidas sobre exercícios, sobre hábitos saudáveis, vai ter dentro do método Lê. Também terão sugestão de treinos, né? Exercícios que você pode fazer em casa ou na academia. A gente vai ter, durante o ano, também desafios fitness, então, de repente, vai ser o desafio de emagrecimento, desafio de aeróbio, então, alguns momentos no ano a gente vai ter também alguns desafios. A gente também, de vez em quando, coloca ali algumas receitas rápidas, receitas que você faz em 1 minuto, em 5 minutos, que são saudáveis, e claro que a gente vai ter ali também algumas dicas de hábitos saudáveis dentro do método Lê. E aí, na parte de lazer, a gente vai falar de filmes, de músicas, de livros, de shows, de eventos artísticos. Eu vou estar sempre incentivando vocês também a se divertirem, a fazer alguma coisa diferente. Vou estar também ali compartilhando os meus momentos de lazer para incentivar vocês. Então, a gente vai ter também esse momento de parar e dizer assim, olha, para tudo, porque agora é hora de se divertir. Entendeu? Então, a gente vai ter isso também dentro do método Lê, porque a gente precisa que a nossa rotina também tenha esses momentos. E por fim, na parte de rotina lucrativa, a gente vai ter conteúdo sobre empreendedorismo, sobre marketing digital. Vocês vão aprender sobre marketing digital, sobre redes sociais, como ganhar dinheiro através da internet, como começar um negócio investindo pouco, como
usar o Canva, como usar algumas ferramentas da internet que muita gente hoje tem dificuldade e que eu posso aqui ajudar vocês. A gente vai também utilizar esse espaço para network, para uma falar do trabalho dos seus trabalhos, né, fazer parcerias de repente. A gente vai ter várias dicas assim para que você possa aí aprender a fazer o seu dinheiro, ou de repente ter uma renda extra, ou de repente começar o seu próprio negócio. Então, também é sobre isso o método Lê. E trouxe aqui para vocês só essas imagens, né, para vocês já se inspirarem. Então, esse quadrado aqui, né, esse quarteto fantástico é que forma o método Lê, tá bom? Leitura, lazer, estilo de vida saudável e rotina lucrativa. Agora, quanto vale esse método, tá? E aí eu pergunto para você, quanto você investiria para ter cursos e consultoria nessas 4 áreas? Eu coloquei aqui só um exemplo, assim, por baixo, para a gente ter noção. Então, por exemplo, se você for assinar um clube de livros, e eu tenho um clube de livros, que é o Clube Literária Mais, que inclusive vocês que estão no Método Lê vão ter acesso a algumas coisas do Clube Literária Mais. O plano mais básico do Clube Literária Mais, ele é um investimento de R$ 79,00 por mês. Então, se você somar isso por ano, vai dar aí 800 e tantos reais por ano, né? Se você for no terapeuta, uma vez por mês, você vai pagar aí, em média, uns 200, 250 reais no seu terapeuta. E o lazer, a diversão, ele vai entrar aqui como seu terapeuta, tá bom? Se você for, por exemplo, fazer um investimento com um nutricionista e um personal para ele te acompanhar, para você ter mais saúde, para você ter aí um corpo mais legal e tudo, você vai investir aí por mês em torno de R$ 500, tá? Com o personal e o nutricionista. E se você for investir em cursos de empreendedorismo, em cursos de formação, em cursos de redes sociais, de marketing digital, de tráfego pago, de Canva, de design, de edição de foto, de edição de vídeo, etc., você vai pagar no mínimo R$ 3.000, no mínimo, colocando por baixo mesmo, porque eu já fiz vários cursos nessa área e eles vão muito além disso, tá? Mas eu coloquei aqui por baixo, você teria aí um valor de 3.799, mais ou menos, se você tivesse que investir nessas 4 áreas agora. Porém, quanto você vai investir para participar do método Lê? Para ninguém ter desculpa de dizer assim, eu não consigo participar. Então, a gente tem no método Lê, né, que está sendo lançado agora de forma em primeira mão aqui para vocês, a gente tem o plano mensal, que é no valor de R$ 29,00, ou seja, você vai ter acesso a tudo isso que eu falei aqui para você, investindo R$ 29,00 por mês, tá? Mas se você assinar o plano semestral, por exemplo, esse valor cai para R$ 19,00 por mês. Então, se a gente fizer aqui uma conta 19 vezes 6, vai dar aí mais ou menos R$ 120,00, né? E a gente tem um plano especial, que é o plano Premium, que você assina por 1 ano, e nesse plano Premium, você tem acesso ao meu aplicativo Fitness, e nesse aplicativo Fitness você vai ter treinos personalizados, você vai ter ali toda uma outra estrutura focada também nesse lado de exercícios e etc. Só que eu tenho um bônus, né? Isso aqui já seria, assim, uma maravilha. Então, assim, caiu de 3.799 para 29 por mês, ou então 19 por mês, dependendo do plano que você assine. Mas eu ainda tenho um presente especial para vocês, né? Porque quando eu convidei vocês para o grupo, eu disse que tinha um presente, que eu tinha uma coisa especial. Então, que presente é esse, tá? Então, quanto você vai... Eu não diria nem pagar, né? Eu diria que você vai investir. Então, é um investimento, realmente. Então, quanto você vai investir para participar do método Lê? Nesse momento, vocês que estão no grupo, né? Vocês que aceitaram o convite para ser as protagonistas desse método, né? Vocês têm uma oportunidade especial, que é o seguinte: de 3.799, vocês vão investir R$ 0,00. E eu explico.
Quais são os próximos passos para você continuar no grupo, para você continuar no método Ler, para você realmente passar essa experiência comigo, tá? Primeiro, primeiro nós vamos ler, né? A gente vai começar lendo, porque a leitura é o nosso carro-chefe, não é isso? Então, a gente vai começar lendo esse livro aqui. Opa, sumiu aqui a capa. Deixa eu voltar aqui. Esse aqui, dá para ver aí? Esse aqui é o meu livro, Elas Voam, Como Ser uma Mulher Independente e Feliz, tá? Esse livro, ele tá no formato online, e vai ser a primeira leitura do método Ler, vai ser esse livro aqui. Por que, Franz, que vai ser esse livro aqui, a primeira leitura? Porque esse livro, que foi lançado ano passado, ele é o meu livro mais recente, e ele fala exatamente sobre esses pilares. Então, o livro ele é dividido em 4 partes, e eu falo aqui das 4 liberdades da mulher independente e feliz. Então, nesse livro, a gente vai falar exatamente de bem-estar, a gente vai falar de rotina lucrativa, a gente vai falar de lazer, a gente vai falar também de bem-estar emocional. Então, a gente começa com ele, porque ele tem tudo a ver com os pilares, com as colunas do método Ler. Tá? E como é que vai ser a leitura desse livro? Vocês vão baixar o livro, a gente vai ter um cronograma de leitura desse livro, que ele vai ser dividido em 4 semanas. Então, na primeira semana, a gente vai... Aliás, não é semana, a gente vai ter 4 ciclos de 5 dias. Então, nos primeiros 5 dias, a gente vai ler os 5 primeiros capítulos do livro, e a gente vai discutir esses 5 capítulos, a gente vai praticar algumas coisas, vai ter alguns desafios, etc. Nos 5 dias seguintes, a gente vai ler os próximos 5 capítulos, e a gente vai falar, então, do assunto daqueles 5 capítulos, vamos discutir, e assim a gente faz nos próximos 5 dias e nos próximos 5 dias. A cada 5 dias, a gente vai estudar sobre um pilar. A partir dessa leitura, né, com esses desafios, a gente vai ter também 4 aulas. A cada semana a gente vai ter uma aula, exatamente para fazer a síntese daquilo que a gente leu, daquilo que a gente discutiu. Então, vocês terão 4 aulas, e serão 4 aulas em cada uma dessas áreas. Então, a gente vai ter uma aula sobre leitura e desenvolvimento pessoal, emocional. A gente vai ter uma aula sobre lazer, sobre descanso, sobre o bem-estar social. A gente vai ter uma aula sobre estilo de vida saudável, exercícios, alimentação, etc. E a gente vai ter uma aula sobre empreendedorismo. Tudo aqui baseado a partir da leitura do livro Elas Voam. Entendido? Então, esse é o nosso próximo passo. Então, a gente vai ficar 21 dias juntas. Vocês vão ficar 21 dias comigo, gratuitamente, tá? E aí, nesses 21 dias vai acontecer a leitura e essas aulas, e esses desafios, esses aprendizados, e vocês vão estar já experimentando o método Ler, para vocês saberem, tá, então é assim que funciona, que legal. E aí, depois que a gente passar esses 21 dias, vocês vão deixar o depoimento de vocês na Amazon sobre o livro, né, vocês vão comentar, classificar o livro, e também deixar o comentário de vocês lá sobre a leitura. Então, essas são as condições para que vocês participem comigo gratuitamente nesse período. E depois que terminar esses 21 dias, você agora vai optar por um dos planos que eu mostrei para vocês anteriormente, tá? Que são esses planos aqui, tá? O plano mensal, o plano semestral ou o plano premium, onde você tem acesso ao aplicativo Fitness. E aí você vai escolher um desses planos para continuar comigo e outras leitoras no método Ler, certo? E aí, a pergunta agora é, você quer fazer parte do grupo de leitoras que protagoniza na vida real? Então, a gente está aqui para sermos protagonistas da nossa própria vida, da nossa própria história. E eu acredito que nós, mulheres, a gente precisa
Então, eu acredito que a gente precisa, né, ter esse controle da nossa vida em todas as áreas, para a gente poder, né, se sentir bem, para a gente poder realmente se sentir realizada, se sentir feliz. Então, esse é o propósito do método LER. Agora, uma coisa que eu preciso esclarecer para você não ficar com dúvidas. Dentro do método LER, a gente não fornece livros gratuitos, até porque o investimento mensal é muito baixo. Então, o valor de R$ 29,00, se você optar pelo plano mensal, ou o valor de R$ 19,00 mensais, caso você opte pelo plano semestral, ele é um valor simbólico, né, para tudo que você vai receber. Então, eu não consigo disponibilizar para você, dentro do método, livros gratuitos, mas eu vou disponibilizar dentro do método os links dos livros para você adquirir com o menor preço que eu conseguir, né? A gente vai ter ali dentro disponibilizado a lista de leituras que a gente vai ter no mês, e você pode optar por participar de todas as leituras, ou de participar de uma ou duas, de acordo com o seu tempo, de acordo com a sua disponibilidade. Então, geralmente, a gente vai ter o cronograma de 4 a 5 livros por mês, mas você pode optar, né, por qual desses livros você realmente quer ler nesse mês. E aí você adquire esse livro através da Amazon, através de um outro site, de uma livraria que você tem acesso e etc. Então, para deixar isso bem claro, para você de repente não vir pensando que você vai chegar dentro do método Ler e você vai ter todos os livros de graça, porque realmente pelo valor, né, que é investido, a gente não tem condições de fornecer todos esses livros gratuitamente. Porém, todo o conteúdo que você vai ter dentro do método LER, nessas 4 áreas que eu mostrei aqui para você, são conteúdos assim riquíssimos que você teria que investir um valor muito maior, como eu já mostrei aqui para você, para poder ter acesso a tudo isso. Então pensa em como você vai estar dentro de um método que vai te entregar leituras, encontros literários, leituras coletivas, discussões sobre livros, debates sobre livros, o tanto que você vai evoluir, né, como pessoa, o quanto você vai evoluir mentalmente, emocionalmente, o quanto você vai crescer com todas essas leituras, como, né? Pensa também como você vai aí evoluir, como você vai crescer, como você vai aproveitar mais a vida através de uma rotina mais leve, com lazer, com descanso, com diversão, né? Com esses momentos de conexão com você mesma. E essa trilha vai estar montada para te proporcionar isso dentro do método Ler. Agora imagina comigo, pensa comigo, como vai ser a sua vida se você tiver mais saúde, mais qualidade de vida, se você aprender a colocar na sua rotina hábitos simples, mas que são saudáveis e eficientes, que vão te trazer mais beleza, que vão te deixar com mais autoestima, que vão te deixar mais saudável, mais disposta, mais pronta para a vida. Então imagina na sua transformação estética mesmo, e na transformação que a sua saúde vai ter através dos conteúdos também de estilo de vida saudável. E agora fecha os olhos e imagina, né, você tendo a oportunidade de ter acesso a conteúdos excelentes sobre marketing digital, sobre empreendedorismo digital, sobre redes sociais, sobre construção de marca, sobre produção de conteúdo estratégico, sobre estratégias de negócios. Imagina o quanto isso pode modificar a sua vida para melhor. Então, eu acredito que todos esses conteúdos já valem muito mais do que R$ 29,00 mensais. Concorda comigo? Então, o teu investimento para participar do método Ler é somente esse. Agora, se você quer dar um passo maior, você também pode optar pelo plano Premium, onde você vai ter ali treinos personalizados, você vai ter todo o meu acompanhamento mais focado realmente no seu bem-estar físico, né? Agora, esse valor de R$ 29,00, esse valor de R$ 19,00 no plano semestral, ele é por tempo limitado, ele não vai ficar para sempre, não. Ele é um preço de lançamento do método Ler. Então, aproveita e faz agora.
E a dica que eu dou é que você opte pelo plano semestral, porque se você optar pelo plano semestral, você já garante esse valor de R$ 19 durante 6 meses, porque esse valor ele pode aumentar a qualquer momento. E se você está no plano mensal, que é uma cobrança recorrente a cada mês, na hora que aumentar o preço, você vai ter que pagar mais, né? No plano semestral, pelo menos você já garantiu ali 6 meses naquele valor de R$ 19. Então, esse realmente é um preço de lançamento, ele vai ficar por pouco tempo nesses valores, e eu te convido para vir realmente fazer parte. E, só para você entender, né, como eu falei, os livros não estão inclusos no método, na gratuidade, nem no pagamento mensal. São aquisições que você vai fazer extra, né? E o primeiro livro que a gente vai ler, Elas Voam, está pelo valor irrisório de R$ 19, e você vai ter acesso a esse link também para você poder adquirir esse livro, já começar a leitura do livro, já começar com tudo aí nos seus 21 dias gratuitos de Método Ler. Mas eu quero só agradecer, né, a vocês que ficaram comigo, que ouviram aqui, para quem vai ver a gravação depois também, para pessoas que vão ter a oportunidade de ver essa aula depois, essa apresentação, e de também fazer parte do Método Ler. Então, esse agora é o meu convite para que vocês possam vir para esse grupo, essa nova geração de leitoras, né, que vai sair na frente de todo mundo, que vai aí ter realmente uma nova oportunidade, que vai aí ter condições para se destacar, né, como leitoras, como mulheres, como profissionais. Então, esse é o convite para que você venha participar do Método Ler, para que você venha se desenvolver também aqui no Método Ler, tá? Então, o link do grupo vai ser, o link do livro vai ser disponibilizado no grupo, e todas as informações sobre os próximos passos, né, também vai ser disponibilizado lá no grupo. Então, é muito importante que você permaneça lá no grupo, que você não saia do grupo, porque todas as informações sobre a data que a gente vai começar a ler o livro, né, como vai ser a divisão dessa leitura, as datas e os horários dos encontros, das aulas, então tudo será disponibilizado através desse grupo, tá? Então, é muito importante que você fique lá. E no mais, que a gente possa espalhar isso, porque eu acredito muito nesse projeto, né? Um projeto que nasceu realmente no meu coração, eu sei do potencial desse projeto, eu sei o quanto ele pode realmente contribuir para a vida de muitas mulheres, de muitas leitoras, e agora a missão é que a gente realmente comece a espalhar isso, esse projeto, para que mais e mais mulheres tenham a oportunidade de participar. Então, seja bem-vinda ao Método Ler. Vamos voar alto, né? E eu sempre chamo todas as pessoas que participam dos meus projetos, eu tenho a saudação de mariletas, né? E muita gente me pergunta, mas o que é marileta? Então, agora chegou a hora de eu explicar. A marileta, ela nasceu desse livro também, né? O livro Elas Voam. O último capítulo do livro Elas Voam, que vocês vão ter a oportunidade de ler, ele fala de Marias Borboletas. E ali eu falo para as Marias Borboletas, que na minha concepção são mulheres que vão aprender, né, a se libertar e realmente criar asas para voar e realizar os seus sonhos. Então, essas são as Marias Borboletas. E aí eu comecei a chamar as minhas leitoras, as minhas seguidoras de Marias Borboletas, só que esse nome era um pouco grande, né, um pouco comprido, e aí eu fui abreviando e cheguei no Marileta. Então, mariletas, para mim, são mulheres que voam, são mulheres que estão dispostas ali a conquistar os seus sonhos, né? A sair da zona de conforto, a sair da bolha e realmente começar aí a conquistar os seus sonhos. Então, eu te convido a ser oficialmente uma Maria Borboleta. Você participando do Método Ler, né? Você vai ser uma Maria Borboleta aí